Como escolher o tecido correto para a sua peça? Esse é o assunto da MoClass de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula semanal onde a gente fala mais sobre esse mundo glamouroso da moda. Essa é uma oportunidade incrível de você aprender comigo um pouco mais sobre esse mundo glamouroso da moda. E o assunto de hoje é um assunto maravilhoso que ele não é especificamente sobre modelagem, mas ele influencia bastante no resultado final da peça. Então, para a gente começar, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos à nossa MoClass. Semana passada a gente não teve, mas hoje a gente voltou com tudo e eu trouxe imagens, eu trouxe um monte de coisa que está aqui do meu lado para mostrar para vocês, realmente para mostrar a diferença com relação à parte do tecido, que é basicamente o que a gente vai falar hoje, que é um ponto muito importante para a gente cuidar na hora de desenvolver a peça. Boa noite, Ari! Senti falta! Ai, coisa boa, eu também senti falta de vocês. A gente ia fazer a nossa MoClass semana passada, mas a gente teve que adiar porque eu tive um compromisso muito importante. Boa noite, Maria. Boa noite, Marina. Boa noite, Antonella. Sejam bem-vindas. Boa noite, Fê. Vão entrando aí. Então, o assunto de hoje é, como eu comentei com vocês, ele vai muito além da modelagem. Então, a gente sabe que a modelagem é um ponto extremamente importante para a gente desenvolver uma peça e ela ficar exatamente da forma que a gente quer. Mas, às vezes, a modelagem ela acaba ficando em segundo plano, porque o tecido que é o fator principal, que é o que vai trazer o efeito que a gente quer para aquela peça. E é isso que eu vou mostrar para vocês na prática. Já vão colocando aí o assunto da nossa MoClass de hoje, para eu deixar fixado. Então, coloquem como que a gente pode colocar o assunto de hoje. Tecido correto para peça. Coloquem aí, escrevam aí nos comentários que daí eu vou fixar, tá? Enquanto que vocês vão compartilhando essa live com todo mundo que, assim como nós, ama esse mundo glamouroso da moda, aqui no aviãozinho e o pessoal lá do YouTube depois, compartilhem, enviem o link com todo mundo. Eu vou me apresentar. Eu sou Sara Benetti, mentora de modelagem tridimensional para todos aqueles que querem se destacar no mercado de moda através das suas criações. Eu já trabalho com a técnica de mulagem há 7 anos aqui no Sara Benetti Atelier, onde eu desenvolvo de vestido de festas e noivas e claro que eu desenvolvo peças à parte de vestido de festas para mim e para algumas clientes. São poucas clientes, mas eu também trabalho com esse outro segmento lá no ateliê, aqui no ateliê, porque eu tô nele agora nesse exato momento falando com vocês. Mas a partir dessa técnica de mulagem, da modelagem tridimensional, eu senti confiança e percebi que eu era capaz de desenvolver sim a modelagem e confeccionar as peças para as minhas clientes. Então foi depois que eu aprendi a técnica mulagem que eu tive a confiança e a certeza de desenvolver peças para mim e para outras pessoas. Então foi graças a ela. Agora eu quero que tu coloque aqui nos comentários se tu já trabalha com a técnica de mulagem, se tu não trabalha e o mais importante que eu quero saber de ti hoje, se tu consegue tirar as suas criações do papel. Isso é extremamente importante, a gente vai falar muito a partir de agora, no caso, as próximas aulas e muito sobre aqui no perfil sobre criatividade. Como que tu vai tirar as tuas criações do papel, como tu vai criar, enfim. Vão ter várias aulas aí que a gente vai fazer que vai ser incrível. Como sempre, eu tô lutando aqui para conseguir fixar o comentário. Fixei. Tecido correto para peça. Então, vamos lá. Enquanto que vocês vão colocando aí nos comentários se vocês já trabalham com a técnica ou não e se vocês já conseguem tirar as suas criações do papel, eu vou dando continuidade aqui. E lembrando, sempre que tu quiser, pode compartilhar com outras pessoas essa aula que eu tenho certeza que ela vai ser fundamental. Porque como eu disse para vocês antes, de vez em quando, muitas vezes, a modelagem, ela acaba ficando como se fosse em um segundo plano. É claro que a gente precisa desenvolver a modelagem perfeita, mas se a gente não usar o tecido adequado para aquela peça, a gente não consegue trazer o efeito final.
Então, eu realmente quero saber isso de vocês, se vocês já trabalham com a técnica, já conseguem tirar suas criações do papel, porque eu tenho mais algumas perguntas para fazer para vocês. Hoje lá nos stories eu fiz 3 perguntas que eu vou repetir elas aqui para vocês e eu vou passar para vocês o resultado da enquete que eu coloquei lá hoje a partir do momento que eu vi. Pode ser que tenha mudado agora a votação, mas eu quero passar esse dado para vocês porque é extremamente importante, tá? Então eu vou dar uma lida aqui porque é muita informação para a cabeça. A primeira pergunta é: você já fez uma peça e ela ficou completamente diferente do que você havia imaginado? Vão pensando aí, se vocês não quiserem colocar nos comentários, não tem problema, mas eu vou passar para vocês o resultado lá da enquete. 100% das pessoas falaram que sim, que isso já aconteceu com elas. Então a gente pensa em todo um modelo, a gente desenvolve toda uma modelagem e lá no manequim ela fica perfeita, exatamente da forma que a gente quer. Só que quando a gente vai confeccionar ela não fica igual. Pode ser que algumas pessoas tenham respondido essa pergunta também pelo fato delas usarem a outra técnica de modelagem, que é a técnica bidimensional, a modelagem plana, que influencia mais ainda para o resultado da peça, porque a gente não consegue visualizar enquanto que a gente está desenvolvendo a modelagem como que a peça vai ficar no final, o que a técnica de mulagem nos dá essa liberdade tranquilamente. Então, ela nos proporciona, esse é um dos grandes benefícios da técnica de mulagem. Outra pergunta que eu fiz lá nos stories e que eu quero fazer para ti também, para tu pensar: por um acaso tu já comprou um tecido lindo? Isso já aconteceu comigo, tá, gente? Eu comprei um tecido lindo e ele era caro. E eu não consegui mais usar ele, mas enfim, vivendo e aprendendo. Comprou um tecido lindo e quando tu foi costurar a peça, ela não ficou com o efeito que tu queria e ela ficou com um efeito feio ou um caimento feio. Isso já aconteceu com uma peça minha e eu acabei perdendo o tecido, porque como eu tinha comprado pouco, porque o tecido era um valor bem maior do que eu era acostumada a comprar, né? Isso já faz bastante tempo. E eu lembro que ele era um acetinado, estampado, lindo, na época que eu gostava de estampado, porque hoje eu estou um pouquinho mais com o pé no freio em relação a isso. Mas eu lembro que eu comprei ele, eu fiz a peça e ela não ficou boa. Eu não consegui mais reverter ela, né? E eu acabei... A peça ainda tá aqui comigo, né? Tipo, eu acabei nem finalizando ela, porque eu vi que ela não ficou bonita. Então, nem fiz nada com ela. 92% das respostas que eu obtive lá nos stories responderam que sim, que isso já aconteceu com elas, tá? E 8% tinham dito que não. Glória a Deus. Porque a gente sabe como que é ruim perder um tecido lindo que tu compra, que tu vai lá e compra na metragem certinha. Mas enfim. Ou ainda, você fez a modelagem lá no manequim e com o algodão cru, o efeito ficou exatamente da forma que tu queria. Só que quando tu foi confeccionar essa peça, tu usou um tecido com gramatura diferente, o que deixou essa peça completamente diferente do que tu tinha desenvolvido lá no manequim. E 100% das respostas, quando eu vi a enquete, tinham dito que sim, que isso já tinha acontecido com elas. E isso é vários fatores que influenciam. Quando a gente não consegue visualizar a peça, caso tu não esteja trabalhando com a técnica de mulagem, tu não sabe como que o tecido vai se comportar no final, porque tu não sabe como que aquele molde vai se comportar no tecido. Então, por isso que trabalhando com a mulagem, isso fica mais fácil, porque a gente consegue ter essa visualização melhor, tá? Então, esses problemas podem ter ocorrido, e é quase 100% de chance de ter ocorrido, porque tu não usou um tecido específico, tá? Naquela segunda pergunta que eu fiz, que tu comprou um tecido lindo, maravilhoso, que tu queria muito, e tu costurou a peça e ela ficou com um efeito e um caimento feio, é porque tu não fez uma modelagem compatível com o tecido. Porque a partir do momento que a gente compra um tecido e a gente vê a gramatura dele, a gente vê qual que é o caimento que ele tem, a gente tem que usar o tecido para desenvolver a peça.
tá? E não ao contrário. E quando a gente faz a modelagem que eu desenvolvi lá no manequim com volume, que eu desenvolvi com algodão cru ou que eu desenvolvi com crinol e eu não usar o crinol na minha peça, não vai ficar bom. Então, a gente precisa ter todos esses cuidados, tá? Tudo certinho por aí? Eu falo rápido, né? Eu me empolgo e eu vou. Vocês já estão acostumados comigo, né? Eu espero. Porque eu não consigo mudar isso, gente. Eu tento respirar, mas daí parece que o pensamento vai. E eu esqueço depois. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Então, além da gente fazer a interpretação de modelagem para desenvolver a modelagem, tá? Lá no manequim, a gente já consegue ver aí qual que é a gramatura do tecido que a gente vai usar e qual que é o tipo de tecido que a gente vai utilizar para essa peça. Então, a partir da interpretação de modelagem, a gente já consegue ter essa noção. Só que a partir do momento que tu não tem um desenho e tu vai criar livremente lá no manequim, que é uma das outras infinitas maravilhas da mulagem, que é a gente realmente usar a mulagem como inspiração, tu vai ver ali no manequim, trabalhando com o tecido que tu tá desenvolvendo, que tu tá fazendo a modelagem, que vocês sabem que a gente pode usar todo e qualquer tecido para desenvolver a modelagem, tá? A gente utiliza o algodão cru ou... esqueci o nome do outro, que ele é mais fininho, porque ele é algodão cru, né? A gente consegue riscar, fica mais fácil de visualizar o desenho lá no manequim, tá? Mas a gente consegue usar todo e qualquer tipo de tecido. Tanto que eu já fiz modelagem, já fiz peças que eu usei o próprio tecido, nem fiz a modelagem, fiz tudo direto lá no manequim, tá? Então, ali a gente consegue ver até que ponto, na parte da interpretação de modelagem, a gente consegue ver até que ponto a modelagem influencia e é o ponto principal para a gente desenvolver essa peça, tá? Então, são vários fatores que a gente consegue ver a partir da interpretação de modelagem. Então, a gente exercitar o nosso cérebro, que nem a gente faz toda terça-feira aqui neste perfil, exercitar o nosso cérebro fazendo a interpretação de modelagem, vai fazer com que a gente consiga ter esse raciocínio inteiro de fazer a interpretação de modelagem, de verificar qual tecido que a gente vai usar e ver o que é mais importante aqui. Para desenvolver essa peça é a modelagem que é mais importante ou para desenvolver essa peça é o tecido que é mais importante? Claro que o tecido mais a modelagem que fazem a peça ficar perfeita, tá? Mas tem casos que a gente precisa primeiro priorizar o tipo de tecido para depois priorizar a modelagem, tá? Isso aí. E agora a gente vai entrar num assunto bem importante, tá? Ele é bem importante mesmo, que é a gente realmente começar a entender como que a gente vai avaliar esse tecido, tá? Como que a gente vai ver que ele é ok para a peça que a gente quer fazer ou não. Só que antes de ver este assunto importante, a gente precisa entender como que o tecido é feito, como que ele é feito ali para vir direto para nós e a gente conseguir usar esse tecido para confeccionar a peça, tá? Esse é o primeiro tópico que eu vou trazer hoje. Morim, isso aí, eu tinha esse mesmo. Ele é um tecido, se não me engano, ele é um valor mais barato e ele é um pouco mais transparente. Então, a trama dele é mais aberta. A gente consegue ver mais fácil o desenho lá no manequim com o morim, tá? Eu nunca usei o morim, vou testar. Você sabe que eu gosto de testar esses tipos de coisas. Então, vamos falar sobre como que o tecido é feito. Os fios são transformados no tecido a partir da tecelagem, tá? E o método mais antigo e mais conhecido, que todo mundo conhece, é o tear. Ele é feito manualmente. Hoje em dia, a indústria têxtil já trabalha com um maquinário gigantesco para desenvolver os tecidos. Então, facilita e agiliza muito mais o processo, né? Ele não é feito mais por mãos humanas, né? E sim por máquinas. Mas o processo da tecelagem, ele varia do tecido plano para malha, tá? Isso eu vou explicar melhor para vocês. E existe algumas rendas que elas são feitas a partir do tear.
tá? Eu vou trazer um vídeo para vocês que a minha mãe foi viajar e a minha família já sabe que quando eles vão para algum lugar que eu não tô junto, e eles veem algo relacionado à moda, tecido, enfim, eles precisam tirar foto, gravar, enfim, tudo isso. E eu vou compartilhar o vídeo aqui para vocês. Esse tipo de renda feita, esse aqui que eu vou mostrar para vocês, eu realmente não sei o nome do tipo de renda. Então, se alguém souber o nome desse tipo de renda, vocês me avisem, coloquem aqui nos comentários, tá? Porque eu realmente não sei qual que é, então eu não vou passar a informação para vocês. Mas a gente consegue ver aí que ela faz manualmente. Então, esse tipo de renda é muito feito no Nordeste aqui do Brasil, tá? Esse vídeo foi feito em Fortaleza, no Ceará, e como eu não sei o nome desse tipo de renda, eu não sei dizer para vocês se ele é um tear exatamente, tá? Mas o próximo que eu vou compartilhar com vocês, tá? É esse aqui, que é a renda filé. Estou falando certo, porque quando eu fui e conheci esse tipo de trabalho na loja, e quando eu comprei a peça, que eu vou mostrar a peça pra vocês, eu perguntei 4 vezes pra moça, antes de falar nos stories pra vocês, enquanto que eu tava viajando, se eu estava falando da forma correta. Então é filé, ele é feito no tear, aí sim, ele é no tear, e daí ele é literalmente bordado, digamos assim, né? Ele é feito com... E eu trouxe a peça pra mostrar pra vocês. Sério, essa peça aqui é maravilhosa. Só deixa eu abrir ela aqui para mostrar para vocês. Então, existe uma infinidade de pontos, né, que eles trabalham, mas essa renda aqui, essa peça toda em si, foi feita no tear, que é da mesma forma que os tecidos são feitos, mas hoje os tecidos são feitos industrializados, né, pela indústria têxtil, então é tudo através do maquinário. Mas olhem que coisa mais linda. Aqui a gente consegue ver bem certinho. Deixa eu botar minha mão aqui para ficar mais fácil. Assim, ó. A gente consegue ver bem certinho que tem os quadradinhos que eles fazem lá no tear e depois elas vêm e fazem a renda a partir do desenho já selecionado, né? Que é da mesma forma que existe nos tecidos que eles já vêm com estampa, né? Tipo o jacar, ele já vem estampadinho, né? Ele já vem com o desenho certinho, tá? Então, esse daqui, essa peça aqui, eu comprei no Ceará também, em Jericoacoara. Então, é tudo fabricação de lá. Ele também é feito no tear, então a gente consegue... Ainda assim, existem matérias-primas que são feitas, então peças que são feitas através do tear. Mas os tecidos em si, eles são todos feitos pela indústria têxtil, tá? Pelo processo de máquina. Então, a gente tem o processo do tecido plano, que é quando os fios são entrelaçados, tá? E eles são, é uma composição de dois fios, que um vai na largura e o outro vai no comprimento, tá? Então, eles se cruzam em ângulos retos. Essa é a diferença da malha, que já a malha, ela é por laçada, tá? Não é por ângulos retos, e ela é por laçada, tá? O tecido plano, ele é um tecido mais estruturado, mais rígido, então ele não tem tanta elasticidade, tá? Já a malha, daí ela tem muita elasticidade, como a gente já conhece, tá? Essa é a diferença entre o tecido plano e o tecido de malha. O tecido plano, ele é entrelaçado em ângulos retos e a malha é por laçadas. E eu trouxe aqui para vocês o meu algodão cru com todas as informações que a gente precisa ter para os tecidos, tá? Então, a gente tem aqui, vou mostrar assim para vocês. Vou botar bem na minha frente. A gente tem aqui a auréola do tecido, que é essa lateral do tecido. Aqui eu tô num algodão cru, mas quando a gente trabalha com outro tecido, ela vem também com uma lateral, tá? Alguns tecidos vêm com uma lateral mais larga e outro não. A auréola está nesse sentido, a trama está no sentido horizontal, no fio da largura,
e o guardume está no fio de comprimento. Eu até coloquei aqui com relação ao viés, mesmo esse tecido sendo plano, ele cortado no viés, ele tem elasticidade, tá? Todo tecido plano, se tu cortar ele no viés, mesmo se ele não tem elastano na composição, ele vai esticar. Já aqui, ó, ele não estica. Tá vendo? Mas no ângulo de 45 graus, ele estica. Por isso que a gente sempre corta as golas, tá? No viés. Fica a dica, porque a gente geralmente usa, a gente sempre usa tecido plano para fazer uma camisa, para fazer um casaco, enfim, tá? Então, e também com relação à parte do entrelaçamento, gente, nem sei se eu falei essa palavra certa. Entrelaçamento têxtil, ele é feito de forma diferente, o que faz esse tecido ser diferente. Então, por isso que a forma que a sarja é feita é diferente do cetim. Então, eles são colocados em posições diferentes, tá? Então, dependendo do tipo de tecido que for feito, o tipo de entrelaçamento vai ser diferente do outro tecido, tá? Então, por isso que a gente tem o tafetá, a sarja e o cetim. Tudo tranquilo por aí? E antes da gente entrar na parte de gramatura do tecido, que é um dos fatores mais importantes que a gente precisa ver, porque aqui essa primeira informação eu trouxe para vocês entenderem a diferença entre tecido plano e malha, tá? O tecido plano ele é muito mais fácil de ser costurado, eu acho, tá? Principalmente quando tu tá começando a costurar, eu te indicaria tu costurar com tricoline, algodão cru, linho. Algodão cru não, porque a gente, né, ele é mais usado para desenvolver modelagem, mas o tricoline, o linho, esses tecidos que ele tem uma gramatura um pouco mais pesada, tá? Ele fica mais fácil de costurar, porque quando a gente vai passar essa peça, a costura fica perfeita. Mas agora, se tu vai trabalhar com crepe voal, aí o ponto tem que ser cuidado, tem todos uns outros fatores que precisam ser cuidados para costurar essa peça, porque é um tecido muito mais delicado. Então, por isso que eu sempre recomendo utilizar esse tipo de tecido, tá? Então, a gente precisa ter essa noção para a gente dar continuidade. Então, agora eu vou falar para vocês com relação à parte da gramatura. E a parte da gramatura é o que mais vai influenciar para o efeito final da peça, tá? Então, a gente precisa ter o entendimento da gramatura do tecido, também com relação ao modelo que a gente vai desenvolver. Eu sempre comento aqui com vocês que vocês conseguem, a partir da técnica de mulagem, desenvolver absolutamente qualquer peça. Eu digo isso porque eu faço absolutamente qualquer peça. Eu crio qualquer modelo e eu consigo tirar esse modelo do papel junto com a técnica de mulagem, através da técnica de modelagem tridimensional. Isso porque ela é extremamente visual e ela é exclusiva para quem quer criar modelos diferentes. Então, isso a gente precisa ter entendimento. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, mostro modelos diferentes, sempre trago esse tipo de assunto para vocês, porque sim, tu trabalhando com a mulagem, tu consegue tirar toda e qualquer ideia do papel, tá? Então, passando agora para a parte da gramatura, vamos entender um pouquinho o que é a gramatura do tecido, tá? Porque a gente fala assim, é gramatura leve, gramatura pesada. A gramatura do tecido é exatamente só um pouquinho que eu me perdi aqui. Deixa eu olhar minha cola. A gramatura do tecido nada mais é do que a medida de espessura do fio, tá? Então, é realmente a grossura do tecido. Então, por isso que a gente tem gramaturas mais leves, gramaturas mais pesadas. E eu trouxe aqui para vocês também tecidos para mostrar para vocês, tá? Esse tecido aqui, ele é um crepe voal. Olhem o caimento dele. Um caimento bem gostoso para usar. Bem difícil de costurar. Sinceridade aqui para vocês. Agora, esse tecido aqui, esse aqui é o crepe voal, tá? Não, esse aqui é o crepe voal. Esse daqui, deixa eu olhar o nome aqui que eu anotei. Ah, tá.
Esse aqui é o crepe Tencel Venus. Eu já diria que ele é uma gramatura entre o mais leve e o médio, tá? Então, uma gramatura leve. Média, desculpa. Ó, leve, média. Tá vendo que esse aqui cai mais? E esse aqui fica mais estruturadinho? Então, essa é a diferença dele, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês o Trípoli, crepe Trípoli. E como eu expliquei pra vocês, esses tecidos aqui, que até se eu colocar perto da câmera, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ele tem essa textura aqui, tá vendo? Esse daqui tem uma textura diferente e ele é transparente. Consegue me enxergar? E eles são todos crepes, porque eles são feitos da mesma forma, tá? Só daí o tipo de tecido é diferente e a forma que ele é. A matéria-prima dele é diferente, né? Esse daqui é o Trípoli, que ele é uma gramatura mais média para pesado. E esse daqui é o meu queridinho, tá? Eu até vou ajustar ele aqui, porque ele é bem armado. Adoro. Esse daqui é o Double Layer. Olha, eu tô pegando ele da mesma forma que eu peguei os outros. Eu cortei um quadradinho, peguei no meio e fiz assim. Olhem como esse já fica bem mais estruturado que esse. Então, se eu quero fazer uma peça que o efeito fique bem armado, eu vou usar esse aqui. Esse daqui é o tecido que eu usei para fazer o meu vestido de formatura. Então, ele tem aquele detalhe dessa forma aqui. Eu não precisei colocar nenhuma estrutura nele, porque eu usei um tecido que realmente fica encorpado, que ele é realmente com uma gramatura pesada. Então, a gente consegue ter esse efeito aqui. E olhem, o Trípoli, ele já dá uma caidinha a mais. Vou botar ele de ladinho assim, ó. Tá vendo? A diferença deles. Então, são esses 4 exemplos que eu trouxe para vocês. Então, se eu quero desenvolver um vestido fluido, óbvio que eu vou usar o voal, com uma gramatura mais leve, porque ele vai ter um caimento mais leve e vai trazer essa fluidez que eu quero para a peça. Agora, a peça que eu estou desenvolvendo hoje, que inclusive ela foi feita lá dentro do IML, nas nossas aulas de modelagem ao vivo, eu estou usando esse aqui, tá? Ele tem elastano, o toque dele, gente, é maravilhoso, tá? Ele tem um valor bem agregado, mas eu sou completamente apaixonada por ele porque ele traz o efeito que eu quero. E eu vou mostrar para vocês o que a gente está desenvolvendo no curso é uma peça que ele precisa ficar com as pregas dessa forma aqui. Tá vendo? Eu só tô segurando ele aqui, ó. Vou até trazer a Margot aqui do lado para mostrar para vocês. Margot, pessoal, Margot. Ó, vou posicionar ele aqui para mostrar para vocês. Esse é o efeito. Olha, é assim que o detalhe precisa ficar na minha peça. Então, eu não preciso fazer absolutamente mais nada aqui para essa peça. Vocês conseguem perceber que eu estou utilizando um tecido que ele é adequado para o modelo que eu quero fazer. Agora, se eu fosse usar esse outro tecido aqui, tá? Vou posicionar ele aqui embaixo só para a gente ter a noção. Ele fica, mas tá vendo que aqui a pontinha tá caindo, aqui tá caindo também? O alfinete que eu coloquei nessa peça, eu coloquei aqui embaixo, da mesma forma que eu coloquei aqui. Olhem, o efeito dele já fica mais caidinho. Agora, olhem no Tencel Venus, que é aquele tecido que ele é entre uma gramatura mais leve para média, digamos assim. Deixa eu pegar o outro alfinete aqui. Ele já fica com outro efeito, um efeito completamente diferente.
Então, quando eu estava desenvolvendo a modelagem junto com a turma do ML, lá dentro da aula de modelagem ao vivo, eu já lembrei desse tecido aqui que eu tinha no ateliê, que é a sobra do tecido que eu usei para fazer o meu vestido de formatura. Então, eu já sabia que esse tecido era um tecido que ia se adaptar super bem com o tipo de modelagem que eu estava fazendo. Agora, se eu vou trabalhar com esse tecido aqui, eu preciso fazer toda uma estrutura para esse detalhe. Claro que a peça vai ficar super confortável. Esse tecido aqui, gente, o toque dele é muito macio, é muito confortável. Então, ele também vai ficar confortável. Só que esse daqui, ele fica mais fluido. Eu nem cheguei a fazer o teste com o voal, porque ele ia ficar pior que esse aqui, que o Tencel Venus. Então, ele não ia trazer o efeito que eu queria. E como esse tecido aqui, ele é transparente, eu não consigo fazer o efeito que eu quero. Porque para fazer com esse tecido aqui, o que eu iria fazer? Ou eu poderia colocar uma parte de algodão cru aqui dentro, e daí o algodão cru iria segurar essa parte do detalhe, ou eu iria entretelar. Só que entretelando, dependendo da entretela que eu vou usar para fazer essa peça aqui, ele não vai ficar da forma que eu quero, tá? Então, a gente teria que usar uma entretela que ela realmente iria deixar esse tecido rígido. Então, é extremamente importante a gente entender qual é o tipo de tecido que a gente vai usar para essa nossa peça, para a gente conseguir trazer o efeito que a gente quer. Então, aqui vocês conseguiram ver 3 tipos de tecido, que esse aqui, ok, daria para ser usado, só que tem um porém. Esse detalhe aqui, ele não vai ser costurado, ele só vai ser costurado na linha da cintura, porque ele vai ter um cos ainda aqui nessa parte e o zíper vai ir só no cos. Mas é claro, se eu quisesse fazer uma costura aqui na lateral para segurar, eu poderia fazer. Só que com esse tecido aqui, eu não preciso fazer mais nada. Até se vocês forem ver esse detalhe aqui, ele já tá com o acabamento. Vai pra lá, Margot. Ele já tá com o acabamento. Olha, ele tem a costura aqui e a costura aqui. Então, essa peça já tá acabada. Eu só vou aplicar no meu short. Ele é um short, tá, gente? E ele tá ficando muito lindo. Vocês não têm noção, mas aguardem que eu vou, óbvio, que eu vou postar pra vocês como que ficou essa peça. E ele não tem só essa parte, ele tem mais uma outra parte que ele vai por toda a peça, já tá costurada ali em cima da mesa. Mas, como vocês sabem, eu gosto muito de deixar vocês assim na vontade. Gosto de mostrar realmente só depois do final como que a peça ficou. Mas olhem como esse tecido já trouxe o efeito que eu queria. E eu entendendo como trabalhar com tecido, quando a gente estava desenvolvendo a modelagem, eu já lembrei dele. Eu lembrava que eu tinha um pedaço, né, que sobrou do meu vestido, então que eu conseguiria trabalhar. E se eu não conseguisse trabalhar, provavelmente eu iria comprar esse tecido, porque eu só fiz as pregas simples, exatamente conforme eu fiz a modelagem, e eu não precisei gastar com mais nada, fazer uma estrutura, colocar um pedaço de algodão cru dentro dessas pregas para ficar no efeito que eu queria. Então, eu trabalhando com o tecido que é adequado para a peça que eu estou desenvolvendo, o processo fica muito mais fácil. Então, fica muito mais rápido. É claro que o valor desse tecido, ele é mais agregado, só que daí depois tu vai ver o quanto de horas que eu economizei para desenvolver essa peça, o toque desse tecido, que é maravilhoso. Então, tudo isso influencia demais para o resultado final da peça, para o resultado do processo inteiro de confecção dessa peça, tá? Então, a gente precisa cuidar muito com relação a isso. E eu falo isso dentro dos meus cursos e dentro da mentoria. E eu falo para as minhas alunas que elas precisam testar. Porque não adianta eu vir aqui e te mostrar, olha, esse aqui é o double layer, esse aqui é o trípode, esse aqui é o Tencel Venus, ele tem esse tipo de caimento. Só que se tu não for pegar esse tecido na mão, se tu não cortar, se tu não costurar, tu não vai saber como esse tecido vai se adaptando conforme tu for trabalhando com ele. Então, vocês precisam testar, tá? Testem
todos os tecidos possíveis. É claro que vocês não vão ir lá na loja e gastar um rio de dinheiro, porque a Sara mandou vocês comprar tecido para fazer o teste. Não, conforme vocês forem fazendo o desenvolvimento de uma peça nova, de uma criação de vocês, única e exclusiva, testem usar tipos de tecidos diferentes. Da mesma forma que eu gosto de trabalhar aqui. Eu sempre vou em busca de um tipo de tecido que eu nunca usei. É claro, se eu quero trazer um efeito diferente para a peça. Se eu já sei que eu quero uma saia aqui dentro do ateliê, uma saia extremamente fluida, com um toque transparente, que a pessoa vai andar e aquele tecido vai para trás, sabe? Quando caminha, eu acho esse efeito maravilhoso. Eu amo. Inclusive, eu sempre falo para minhas clientes, vamos fazer assim, porque daí tu vai caminhar e ele vai ir fluido, sabe? Gosto muito desse efeito. Então, óbvio que eu vou usar um tecido com uma gramatura leve para mediana ou uma gramatura leve para esse modelo, para ele ficar fluido. E se eu quero um vestido mais encorpado, eu vou procurar um tecido que ele tenha uma gramatura mais pesada. Esse tecido aqui, ele não tem uma gramatura pesada como a lã batida, por exemplo. A gramatura da lã batida é imensa. Né? Então, a gente precisa ter o conhecimento. Então, quanto mais tipo de tecido tu testar, melhor, porque isso vai servir de repertório para tu criar outras peças. Porque daí tu vai pensar, vou criar esse modelo, ele vai ter esse efeito, ele vai ficar armado dessa forma e eu já sei qual tecido que eu vou usar. Então, tu tendo todo esse tipo de conhecimento, toda essa bagagem de conhecimento, vai facilitar também na hora de tu criar uma peça única e exclusiva, exatamente da forma que tu imaginou na tua cabeça, tá? Então, isso vai te ajudar, porque de vez em quando a gente desenvolve um modelo bem diferente, tá? Eu aqui, vocês sabem que eu gosto de desenvolver modelos bem diferentes, bem ousados, com bastante detalhes, volumes principalmente. E tem vezes que eu preciso parar e pensar qual tipo de tecido que eu vou utilizar. Só que já aconteceu comigo aqui dentro do ateliê também de desenvolver um vestido que ele era com o crepe Vegas. Eu não sei se vocês já trabalharam com o crepe Vegas, mas eu costumo trabalhar muito aqui dentro do ateliê. Ele é um tecido que ele é uma gramatura média. E ele tem bastante elastano, tá? E o caimento dele é lindo, maravilhoso, ainda mais para um vestido longo, tá? Para uma saia midi, ele fica incrível. E ele tem elastano, então ele é mais confortável. Só que para esse modelo que eu ia fazer, a manga, ela tinha que ficar muito volumosa. E a cliente não deixou eu trocar o tecido, porque a gente já estava em confecção daquele modelo, tá? Então, o que eu pensei? Eu preciso de uma estrutura para essa peça, para eu conseguir trazer o efeito que eu quero. Então, ali eu entretelei um algodão cru junto com a entretela dupla face, que eu já falei dela aqui para vocês várias vezes. Então, quando ela me pediu esse efeito para a peça, eu já sabia o que eu precisava fazer, porque aquele tecido não era compatível com o efeito que a gente queria trazer. Então, a gente tendo conhecimento dos tipos de tecido, da gramatura do tecido, isso vai facilitar na hora da gente confeccionar uma peça. Agora, eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de peça com 3 imagens diferentes, tá? O efeito proposto é muito semelhante, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e vou mostrar para vocês como a gramatura do tecido, o tipo de tecido influencia pro efeito final dessa peça, tá? A primeira peça que eu vou trazer para vocês é essa aqui, já vou falando, todas têm volume, porque vocês sabem que aqui eu amo volume. Então, eu sempre trago essas imagens de referências para vocês e eu sempre trago essas imagens de referências diferentes, porque eu sei que a partir da técnica de molagem, tu vai conseguir, sim, desenvolver essa peça exatamente do jeito que a gente está vendo. Só que aqui vocês conseguem perceber que para essa peça ficar com esse efeito aqui na linha do ombro, no braço, a gente precisa trabalhar com um tecido encorpado. Então aqui a gente consegue perceber que esse tecido aqui, ele é um dos fatores principais na hora de desenvolver esse modelo. Que bom que voltou. Esse modelo para trazer esse efeito.
Então, um tecido encorpado aqui vai trazer o efeito que a gente quer para essa peça. Agora, eu vou mostrar para vocês outro tecido, outra imagem, com outro tecido diferente, tá? Vocês conseguem ver aqui que o tecido, ele já é mais leve e o efeito é completamente diferente da outra imagem. Mas a forma de desenvolver essas duas peças é igual. Então, a gente consegue ver aqui que usando um tecido mais encorpado, ele vai ficar bem encorpado. Então, esse efeito vai ser bem armado. Aqui já é um tecido mais leve. E para ele ficar assim, todo volumoso, a quantidade de tecido aqui foi maior do que o outro modelo, tá? Vou trazer o outro modelo aqui para vocês verem como que muda o efeito. Olha, esse é o modelo que eu mostrei antes. Como ele já fica mais armado, né? E a forma de desenvolver essa modelagem e de desenvolver esta outra aqui é igual. Só que o tipo de tecido usado é o que modifica o efeito dessa peça. Então, a gente consegue ver aqui dois exemplos que se tu fosse me perguntar como que eu faço modelagem dessa peça e como que eu faço modelagem da outra peça, eu vou falar que a metodologia é muito semelhante. Aqui a gente não vai ter uma grande diferença. As duas peças vão ser feitas a partir da base circular. Só que o tecido é que vai trazer o efeito diferente. Agora, essa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, ela já é com outro tipo de tecido e a gente já consegue ver que ela já traz um efeito armadinho e ela não precisou de tanto tecido para trazer esse efeito também. Então, da mesma forma que a gente desenvolveu as duas outras peças, a gente pode desenvolver essa daqui, tá? Então, é muito semelhante. Então, a gente consegue ver aí que o tipo de tecido influencia bastante para o resultado final dessas três peças. Vocês conseguem perceber essa diferença? Coloquem aí nos comentários. Porque a gente percebendo essa diferença, a gente consegue ter essa noção maior, né? Isso é extremamente importante quando a gente vai fazer a interpretação dessa modelagem. Na primeira interpretação, a gente vai usar uma base circular e a gente vai usar camadas de tecido, tá? Na segunda, mas a gente não vai precisar de tanta camada de tecido para trazer aquele efeito ali. Trabalhando com um tecido encorpado, exatamente igual esse aqui. Esse aqui, a gente consegue trazer aquele efeito para a peça. Agora, para fazer a segunda opção, a gente já vai trabalhar com um tecido mais leve. Então, para dar aquele volume na peça, a gente precisa, então, trabalhar com mais metragem de tecido. E já na última imagem de referência, a gente já trabalhou com um tecido que ele é leve, mas ele é encorpado, tá? Que é a organza. Então, a organza traz esse efeito mais armadinho, que nem o primeiro modelo lá. Só que a gente consegue ver que o efeito é diferente, o visual fica diferente, tá? Então, a gente precisa cuidar disso. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui outros modelos, tá? Que eles são bem semelhantes, mas também que, mudando o tipo de tecido, o efeito final da peça já fica diferente. Aqui a gente consegue ver que ele é com essa parte franzida, ele é uma manga raglan, tá? Nem vou perguntar a classificação dessa modelagem, porque isso vocês sabem de cabeça. Mas se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, pode colocar, tá? Então aqui, ó, outro modelo que eu trago para vocês. Ele é um tecido completamente diferente da outra proposta. Ele é franzido também. E a gente consegue ver aqui que ele é um tecido transparente. Então, aqui a gente iria trabalhar com organza, que é o mesmo tipo de tecido que a gente trabalharia na última peça que eu mostrei no outro exemplo de manga, tá? Eu trouxe aqui exemplos de manga porque principalmente na parte de cima,
das peças que a gente desenvolve, a gente consegue trazer mais informação, trazer mais modelos, fazer um efeito diferente nessa peça, tá? Então, aqui a gente consegue ver que, claro, aqui tem mais franzido que na outra peça, tá? Mas o tecido também influencia bastante para essa modelagem aqui e para esse visual. Agora, olhem esse daqui. Ele já é uma proposta muito semelhante à primeira proposta, porque na realidade, esse azul ali, não, ele também era manga raglan. Então, os três são mangas raglan. Então, a gente consegue ver aqui que a modelagem é a mesma. É uma manga raglan. Só que o tipo de tecido que foi utilizado para fazer essa peça ficou completamente diferente. Deixou esses modelos completamente diferentes, com um efeito diferente. Então, aqui a gente consegue ver que ele fica mais rente ao pescoço, que ele já fica mais armado. Então, esse tecido é mais encorpado do que os outros dois que eu trouxe na imagem, tá? Agora, o nosso último modelo que eu vou mostrar aqui é um modelo que a gente usa bastante, ama demais, que é a manga bufante, que é quando a gente trabalha com o franzido na linha do punho, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês que a gente consegue trazer efeitos bem diferentes para essa peça, que a gente consegue ver uma diferença muito grande nos tipos de tecidos que eu vou trazer nas imagens para vocês. Então, isso é incrível, porque é a mesma forma de desenvolver as peças. Só que o tecido é o que vai trazer o diferencial para essa peça, que vai ser basicamente o ponto principal para essa peça, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente consegue ver que é um tecido leve, ele não é transparente, mas ele é um tecido leve, tá? A gente consegue ver aqui nessas duas próximas propostas que foi usado bastante tecido, tá? Mas olhem, esse daqui, o efeito dele já ficou completamente diferente do último que eu vou te trazer, tá? Essa primeira manga que eu trouxe para vocês, a manga bufante tradicional, que a gente está extremamente acostumado a ver, que todo mundo usa com uma facilidade muito grande, ela é com tecido mais leve. E mesmo se a gente fosse desenvolver a modelagem dessa peça aqui com o tecido mais leve, por que eu digo isso? Porque essa peça aqui precisa de uma metragem muito maior do que a outra, a primeira que eu trouxe para vocês, tá? Mas se a gente fosse desenvolver essa peça com o tecido da primeira imagem, ele não ia ficar armado, ele não ia ficar gorduchinho assim, dessa forma que tá aqui. Isso porque os tecidos são diferentes. A gente pode usar a mesma modelagem, mas o tecido vai trazer um efeito completamente diferente para essa peça, tá? E aqui a gente consegue ver que ele fica bem armado. Só que a parte do franzido, a gente vê que ele já não fica tão armado assim, tá? E isso vocês vão entender agora quando eu for mostrar a próxima imagem, que é essa imagem aqui. Então, a gente consegue ver que também é um tecido armado, que é um tecido com uma gramatura mais pesada. Isso a gente consegue ver tanto na linha do franzido, na parte do punho, como a gente pode ver aqui nessa parte da cava, que não tem cava, né, gente? Que é uma manga japonesa aí, que inclusive, olha... Gente, acabei de me lembrar. Posso usar, eu e a minha aluna, a gente pode usar a modelagem do vestido de manga japonesa para desenvolver essa peça aqui. A gente pode usar a mesma modelagem e só mudar essa parte da manga, mudar esse detalhe que tem ali. Então, a gente consegue usar exatamente a mesma modelagem. Isso é o mais importante, quando a gente consegue desenvolver uma modelagem que ela fica perfeita. Por exemplo, eu fiz a modelagem para o meu corpo, né? Mas eu fiz ela para o tamanho 42 também. Eu fiz ela para o meu corpo porque as minhas medidas são diferentes. Mas se eu fosse desenvolver essa peça no PM, G, GG, Extra G, enfim, tamanhos padrões, tá? Eu iria conseguir usar a mesma modelagem do vestido com a manga japonesa, que a manga em si
da parte da manga japonesa para baixo é um pouco diferente, eu iria conseguir usar para desenvolver esse modelo aqui. Então, a gente tendo uma base boa, que caia perfeitamente no corpo, a gente consegue depois fazer outras interpretações de modelagens, como nesse modelo aqui, e usar aquela modelagem para fazer um novo modelo. Mas olhem a diferença, tá? Prestem atenção na parte do franzido. Olhem como o tipo de tecido aqui já mudou completamente o efeito da peça. A gente consegue ver que essa manga, ela também tem uma boa metragem, mas essa segunda imagem que eu trouxe para vocês, a metragem dela já é muito maior. Só que a gramatura dela é diferente, por isso que ela traz um efeito diferente para a peça. Agora, se tu quer desenvolver essa mesma peça com essa modelagem no último tecido, né, na última imagem que eu te mostrei, o efeito vai ficar diferente. Aí, provavelmente, ela ia ficar muito gigante. Ela já é gigante, né, gente? Mas você sabe que aqui eu gosto desse tipo de coisa. Isso tudo graças à técnica de mulagem, que consegue fazer com que a gente tire essas ideias malucas do papel. E olhem essa daqui, que é a primeira imagem que eu trouxe para vocês. Ela já fica mais murchinha. Mesmo se fosse a mesma metragem de tecido, ela ia ficar mais murchinha. Então, ela não ia armar tanto. Vocês conseguem perceber como o tipo de tecido que a gente utiliza para desenvolver uma peça é extremamente importante para a gente conseguir trazer o efeito que a gente quer, para que essa peça fique perfeita? Quando o meu short ficar pronto, eu vou mostrar para vocês, que é o que eu desenvolvi junto com a turma do ML2 na aula de modelagem ao vivo. Eu vou mostrar para vocês o efeito dele. E vocês vão ver que o tecido que eu escolhi foi o tecido que era mais compatível com aquela modelagem. Poderia ter usado outro tipo de tecido? Poderia. Só que eu teria que fazer uma estrutura além do tecido, como eu expliquei para vocês. Então, eu preciso pensar em tudo isso. E a gente pensa em tudo isso na hora da interpretação de modelagem, tá? Então, é muito importante que vocês vejam imagens, estudem, tá? Observem como que aquela peça pode ser feita, qual que é o tipo de tecido que aquela peça precisa, se é uma gramatura leve, se é uma gramatura média, se é uma gramatura pesada, grossa, tá? Então, isso tudo a gente precisa avaliar na hora de fazer a interpretação de modelagem, na hora de realmente comprar o tecido certo para a gente fazer aquela peça. Então, essas são informações extremamente importantes que a gente precisa ter, certo? Vocês têm alguma dúvida com relação ao tipo de tecido, tipo de gramatura e como que a gente escolhe para a gente conseguir realmente trazer o efeito que a gente quer para a peça? Coloquem aí nos comentários enquanto que eu tomo a minha água. Gente, falei, né? Eu começo a falar e ó, eu vou. Se vocês não estão prestando atenção, vocês perdem. Ai, ai, gente. Eu quero agradecer vocês, a nossa Mool Class de número 16. Isso se eu contei certo, é 16? Não, gente, hoje é a 15. Me empolguei. A 16 é de semana que vem. É que ontem, semana passada era pra ter aula, né? Mas não teve, então me confundi. Mas eu quero agradecer todo mundo que participou dessa nossa Mool Class. Eu vou deixar ela salva lá no canal. Então, assim que eu subir, eu vou liberar o link para vocês reverem essa aula e realmente estudarem mais a fundo sobre o tipo de tecido que tu vai utilizar para desenvolver a tua peça, tá? E como eu comentei com vocês e como eu sempre comento com as minhas alunas, vocês precisam testar os tipos de tecidos para ver o caimento daquela peça, para testar a costura daquela peça e ver qual que é o melhor tecido para tu desenvolver a peça que tu tá criando, tá? Falando em criatividade, na semana que vem, então, na nossa Mool Class número 16, porque essa daqui é número 15, me empolguei, a gente vai falar sobre criatividade. Porque a partir de agora nós vamos tocar muito nessa tecla, a gente vai bater muito nessa tecla da parte de criatividade.
Isso porque as vagas da minha mentoria de modelagem criativa tá chegando, gente. Tá chegando e eu vou trazer mais informações para vocês e eu só digo o seguinte: gravem o mês de setembro, que lá a gente vai ter muitas novidades para vocês realmente entrarem mais a fundo nesse mundo da moda e conseguirem criar e destacar, tirar essas criações do papel e realmente começar a se destacar no mercado, porque hoje a gente sabe que existem muitas marcas que se a gente não faz um trabalho que remeta à nossa personalidade, à nossa essência, a gente não vai conseguir se destacar no mundo da moda, porque é muita informação, é muita marca, então a gente realmente precisa se destacar pelo que a gente é, tá? Então é através da criação que a gente vai conseguir se destacar e através da técnica de modelagem tridimensional que tu vai conseguir tirar todas essas criações do papel. Lembrando que amanhã é terça-feira, nós temos o nosso quiz de modelagem, como toda terça-feira que a gente tem nesse perfil aqui. Então amanhã vocês vão entrar mais a fundo nessa parte de interpretação de modelagem, que é justamente para vocês já começarem a entender como que é feita aquela peça desde o início, desde o desenho, desde a imagem de referência que tu pegou, para já começar a pensar no tipo de tecido que tu vai utilizar, tá? Um grande beijo e até semana que vem na nossa Mo Class de número 16. Um beijo, gente. Tchau, tchau.